Em 69, Loreta foi presa, um mês e meio depois eu fui preso. E ela foi presa com um conjunto de mulheres, basicamente. Estava também o vice-presidente da UNE, numa mesma casa, que era uma casa ligada à igreja, o Grau, em Belo Horizonte. E começaram o espancamento e tudo, não sabiam que organização. Tanto que ficou como um movimento revolucionário do proletariado, Partido Revolucionário Proletariado, que era um negócio teórico, um texto que existia sobre o Partido Revolucionário Proletariado. E nenhuma falava. Levaram para a tortura e tudo, todas elas, várias pessoas, vários foram soltos porque não tinham nenhum tipo de prova de nada, eles não disseram nada, então eles não conseguiam. Inclusive colocaram elas para serem torturadas com pessoas, com coronéis, capitães de outros inquéritos que eram considerados mais violentos. E também não tinham conseguido informação nenhuma. Então, com isso, quando eu fui preso, eles falaram assim, agora ela vai falar. Então, eu fui preso juntamente com Enio Seabra, que tinha sido presidente cassado dos sindicatos metalúrgicos de Contagem, com Mário Bento, que era outra liderança operária em Belo Horizonte, com Ricardo Angelim, que é um baiano que tinha ido para Minas para dar continuidade ao trabalho, e com José Afonso, que era o dono da casa que a gente foi preso. E já torturando da própria casa, espancamentos violentos, quebraram meu pé com martelo lá, já golpes na cabeça e tudo, todo ensanguentado, violentamente, levaram já batendo e levaram para o 12RE, 12º Regimento de Infantaria do Exército. E continuaram o espancamento, e particularmente comigo, que eles sabiam que eu era de direção, e no pátio. Aí levaram Loreta, aí Loreta não conseguia identificar, porque era escuro, aí eles acenderam o farol de jipe na minha direção, e aí ela reconheceu, e continuaram o espancamento. E um dos torturadores calçou uma bota de um pé e de outra para mim não esquecer dele, e me quebrou as 4 costelas, então pulando em cima, e espancamento generalizado. Nesse momento, então, é que ela falou assim, agora é que eu não digo mais nada. Eles que tentaram impedir ela de continuar vendo, ela falou, não, pode deixar, eu quero ver porque eu vou ser testemunha de que vocês estão cometendo assassinato. Estão torturando, e isso é inconcebível. Nessa situação, continuaram a tortura a madrugada toda, me levaram depois para uma prisão, provavelmente no subúrbio, perto da Pampulha, e continuaram a torturar. Só que eu já estava numa situação de muito mal. Me levaram para o hospital do pronto-socorro, que era um hospital policial, e lá falaram que eu tinha sido atropelado por um caminhão, não sabia de minha identidade. Aí todo mundo falou assim, não, mas nós conhecemos ele é Carlos Melgaço Valadares e trabalhava aqui com a gente. Então, no mesmo dia, praticamente todo mundo tomou conhecimento da prisão, da tortura. Eles queriam me transferir de imediato para o hospital militar, os médicos não permitiram, porque eu estava praticamente em coma. E com isso, eu fiquei mais ou menos uma semana sendo interrogado, mesmo na UTI, sem ter consciência de praticamente nada. Depois um outro estava preso também, que estava lá, disse que eu não falei nada. Eles perguntavam uma coisa, eu falava outra, que não tinha nada a ver com nada.
e fiquei no hospital militar um mês. Nesse período, eles intensificaram a tortura contra a Loreta, inclusive falando que ela seria responsável pela minha morte, porque se ela falasse, interromperiam tal, e eu estava muito mal, que estava para morrer. E isso foi tal, mas aí ela conseguiu perceber que era uma coisa de pressão psicológica intensa, e continuaram sem dizer nada. Aí foi basicamente esse período assim, que foi um período brutal, de uma violência grande. Eu, uns 3 meses atrás, eu voltei ao quartel. Pela primeira vez, entrei no quartel, junto com a Comissão Nacional da Verdade e com mais 3 outras pessoas que também tinham sido torturadas lá. E identificamos o local onde a gente foi torturado. Eram 2 homens e 2 mulheres. Os homens indicaram precisamente o mesmo local e as mulheres indicaram outro local diferente, assim, de forma independente. Isso aí mostra o seguinte: a ditadura militar existiu, cometeu crimes de tortura, que é de lesa humanidade, são crimes imprescritíveis, são crimes que não tem forma de não ser condenado aqueles que praticaram a tortura, e particularmente os responsáveis pela direção do país, os presidentes, os generais militares e todos que foram diretamente responsáveis por isso. Então é uma situação assim que, nesse momento, você falar, quando inclusive ainda não foram punidos esses torturadores e responsáveis por uma política de Estado de tortura, de repressão, de censura e tudo, você não puniu, e você falar em golpe, falar em intervenção militar, é um negócio totalmente absurdo. Por quê? Porque a gente precisa, é justamente esse o papel da Comissão Nacional da Verdade, reconstituir a memória do que aconteceu, como aconteceu, solicita-se, exige-se a liberação dos documentos da identificação dos locais onde os corpos dos desaparecidos políticos, não só do Araguaia, mas tem muitos outros desaparecidos que os corpos até hoje não apareceram. Então ainda existe uma dívida com o povo brasileiro, que é o esclarecimento disso e a punição dos torturadores, das responsáveis por essa política. Então, você voltar a falar em golpe, voltar militar, a gente não foi na Constituinte e tudo, a gente defendeu as Forças Armadas. Agora, com a função de Força Armada, não de considerar o inimigo o povo como inimigo da nação. Música